Então, pessoal, dando continuidade aqui a essa ideia de divulgar estes livros sobre cultura, política, filosofia, literatura e tudo mais, eu já contei algumas coisas nos outros vídeos, né? Então, eu achei mais interessante ler um trecho. E sem mais delongas, vou começar aqui pelo primeiro capítulo do livro, As Múltiplas Faces da Guerra Cultural. A política está rio abaixo da cultura. Se alguém quer mudar a política, antes deve mudar a cultura. Andrew Breitbart. A frase acima é inegavelmente verdadeira, ainda que suscite polêmicas. Mudar algo que pertence a cada um individualmente, costumes, crenças, valores, e a um grupo coletivamente, história, tradições e o imaginário compartilhado, não cabe, ou não deveria caber, a um político ou governante. Senão vira um ditador, né? Aquele cara que quer obrigar você a pensar dessa maneira ou daquela maneira. No entanto, veja bem, a leitura correta da afirmação de Breitbart é que é a cultura, nas suas mais variadas formas, e não a política, que molda o pensamento humano. Vocês estão entendendo? O pensamento humano, ele é moldado pelos costumes, pela tradição, pela família, pela cidade que você mora, pelo ambiente. Então não dá para estabelecer uma lei lá e te obrigar a pensar de certa maneira, que é o que eles querem, parece, né? Fazer tudo de cima para baixo, assim. E o correto é de baixo para cima. E a gente se vê muito nessa situação, né? Ah, tal coisa é cultural, né? Algumas coisas culturais realmente são fora da lei, mas isso no sentido da lei natural do homem. Algumas leis são extremamente, escancaradamente óbvias. Que palavra difícil. Óbvias. O que é uma lei óbvia? Não roubar, não matar. Engraçado que essa obviedade legislativa vem da cultura judaico-cristã. Se você olhar os 10 mandamentos, eles são muito parecidos com o que a gente realmente não deve fazer no nosso dia a dia, né? Não roubar, não matar, não desejar a mulher do próximo, não ter inveja, não, invadir uma propriedade, então aí vai. Que eu acho que é o natural, né? Você respeitar o próximo da maneira que você quer ser respeitado, né? Sem essas coisas que a gente vê no dia a dia, não preciso falar o quê. Então, voltando aqui. Justamente por isso o quê? Como eu fiz um comentário, talvez vocês tenham esquecido. Aqui está dizendo o seguinte, que é a cultura que molda o pensamento humano, e não a política. Eu sempre falo isso, cara. Sem ler isso aqui, eu já comentei isso uma vez. A língua é o que a gente usa para descrever o mundo e o nosso pensamento. Então, se você muda a linguagem, você, de certa maneira, muda o mundo em sua volta e muda a sua maneira de pensar. Parece loucura, mas não. Se eu começo a censurar algumas palavras ou obrigar você a falar isso ou aquilo, eu começo a censurar o seu pensamento e começo a moldar a sua maneira de pensar. Por isso que tem uma discussão muito grande hoje nessa área de linguagem, né? Nessa área da língua portuguesa, por exemplo, não sei em outras línguas, mas a nossa língua aqui tem uma guerrinha aí cultural, né, de linguagem. Muitas pessoas vão citar neste momento a nova língua, o duplo pensar lá do livro 1984, que é um clássico, eu li quando tinha 12 anos, pretendo ler de novo. Porque a leitura que eu fiz quando eu tinha 12 anos era da história de amor proibida do personagem, né? Eu sentia aquela perseguição, aquele olho, né, o grande irmão, e eu não tive essa leitura mais política e de sistema de governo mesmo. Eu também não tinha experiência de vida para entender as outras coisas. Hoje eu tenho. Preciso fazer uma leitura de novo do 1984, talvez eu leia ele aqui. Então já deu para notar que a gente usa esse termo de guerra cultural porque é o que acontece na prática. Parece que é guerra cultural na prática, parece o título do livro. Um título bem sugestivo até. Porque é o que acontece todo dia. As pessoas usam dos costumes, das tradições, da cultura. Quando eu falo cultura, estou falando assim, cinema, música, teatro, literatura, para poder moldar a sociedade. Tem um livro que eu pretendo comentar aqui, que chama A Colaboração, que trata do nazismo e do cinema, e a visão que os políticos nazistas tinham do cinema. E é um livro muito pesado até. E vocês vão entender bem, porque o que está acontecendo hoje é uma tática que beira o fascismo, assim, no cinema, por exemplo. A imposição, a propaganda política. Goebbels estaria felicíssimo. Caramba, eu não li nada da página e fiz 6 minutos aqui de comentário. Ou menos, né? Vou editar, vai dar menos. Conceitualmente, a definição de cultura é muito ampla e complexa.
Há livros inteiros dedicados a tentar dar conta de toda a dimensão que o tema abarca. No entanto, não é a intenção deste livro ser mais um a buscar definir o que é cultura. De forma breve, pode-se dizer que cultura é o conjunto de valores, crenças, conhecimentos, artes e costumes de um povo. Acho lindo. Tudo que envolve cultura eu acho lindo. Ainda mais essa questão da cultura popular, né? Das músicas, festas, religião, tradição e tudo mais. É um negócio tão... É uma coisa que a gente se identifica, né? Ainda mais quando eu estudava assim, festas populares, músicas populares, a gente se vê naquilo. E é o que nos dá identidade mesmo, como povo, como pessoa e como povo, né? É o que acabou de falar aqui no texto, né? Olha como é que é importante, né, a gente ter experiência e ter um conhecimento amplo para poder enxergar essas camadas na leitura, né? Eu vou ler só mais um parágrafo aqui, vou parar, porque a minha intenção é te deixar curioso em relação aos livros que eu vou indicar. Então eu vou ler um pouquinho, fazer um videozinho aí de 10 minutos no máximo e te deixar louco de curiosidade, né? Logicamente, seria muita pretensão definir cultura em apenas uma frase, até porque o conceito muda conforme a intenção do enunciador. E mesmo a significação do que seja cultura é sequestrada política e ideologicamente. Esse que é o perigo. Ao longo do tempo, o campo semântico da palavra foi se dilatando tanto que cultura tem, hoje, muitos significados, nem sempre semelhantes, a depender da pretensão de quem a usa. Quando a pessoa começa a deformar, deturpar a palavra, o significado, tirar de contexto ou forçar a barra no contexto para provocar uma ideia que às vezes não tem nada a ver, eu fico tão puto, vocês não têm noção. Aí eu comecei a perceber que para essas falácias argumentativas tem nome às vezes, né? Então a pessoa está conversando com você sobre determinado assunto, daí ela joga lá um absurdo dentro daquela situação para ver se te pega, né? Aí eu acho isso de uma desonestidade intelectual, porque aquela situação absurda não existe, a não ser como exemplo, né? É igual o dilema do avô que está lá numa estação de trem e ele tem a chave que troca o trilho. Se você jogar para o trilho da direita, mata o seu filho. Se você jogar para o trilho da esquerda, mata o seu neto. E você é pai de um e avô de outro e o trem está desgovernado. O que você vai fazer? Você vai jogar a chave para um lado, vai jogar a chave para o outro? Uma pessoa uma vez me falou assim, eu pulava na frente do trem. Na verdade, esse dilema apareceu num filme também. E a pessoa usou o exemplo do filme, na verdade. Esse do trem é meio complexo, porque eu não sei que distância você está da estação, do cruzamento lá, da bifurcação, sei lá. Esquece isso do trem. Lembre daquele filme Anjo Malvado, do Macaulay Culkin. Macaulay. E o moleque é um psicopata. E a mãe está segurando a mão de um e do outro, à beira de um precipício. E no filme ela solta o filho, que ela sabe que é um psicopata, e salva o sobrinho. Aí essa minha amiga falou assim, não, eu soltaria os dois e pularia, porque eu não ia carregar essa culpa. Eu falei, eu soltava o filho. Porque assim, é um monstro, eu soltava o filho. Você soltava o filho. Falei, não, mas a situação não existe, eu não tô lá, então eu posso falar qualquer coisa, né? Mas eu acho que a opinião dela seria, assim, uma opinião onde a gente acaba com certo alívio, porque também você morre, você não vai carregar a culpa, né? Mas tirando no cinema, tirando nos livros, quando que vai acontecer uma situação dessa? Você tem um filho psicopata que está judiando do seu sobrinho, do primo dele, aí cargas d'água, sei lá por quê. Você está pendurado no penhasco segurando a mão de ambos e não tem força para puxar. Primeiro que eu acho que num momento de extrema adrenalina e estresse, assim, você vai ter força para puxar os dois. Então é uma forçação de barra para mim isso daí, e as pessoas usam essas situações, né, para que não existem, assim, essas hipóteses absurdas, né, e a gente fica ali, não, meu Deus, ultimamente eu tô assim, cara, mas isso aí nem vai acontecer, isso que você tá falando, esse negócio tão absurdo, que isso aí não rola, entendeu? Esquece, vamos pensar, vamos ser realistas, pensar na lógica, pensar no que a palavra realmente significa, na situação, analisar o fato. Você começou a frase errada, às vezes eu falo pro cara, na hora que você falou assim, eu acredito, então é fé, né? Aí sim não existe, cara. Então, as pessoas ficam criando assim, situações para poder moldar o seu pensamento baseado em coisas que não existem. A ideologia em si é um pensamento, é um conjunto de regras e ideias que fazem parte de algum grupo de pessoas ou sei lá o quê. E também isso não existe, só existe no mundo das ideias. Então, por isso que eu acho que é legal discutir ideologia, né? E pensar. Enquanto está só no pensamento, beleza. Quando você põe na prática, dá errado, você fala, tá vendo? Falei pra você.
né? E mais pra frente a gente vai falar sobre essas coisas também, ideologias que deram errado. E estou esperando chegar 2 livros aí, muito interessante a gente comentar sobre. E eu queria que vocês falassem sobre esse formato de vídeo, se é interessante eu continuar lendo e comentando, se vocês querem que eu só leia um trecho, usar os comentários aqui pra gente falar sobre. E é isso. Espero. O primeiro cara que vai comentar, com certeza, é meu grande amigo Lorde Cavaleiro, Gustavo. E o que você acha, Gustavo? Beleza? E é isso. Beleza? Falou. Até a próxima.